Olá, vamos para mais um episódio de Pérolas da Fé. Hoje trago uma reflexão de uma mãe sábia, cujo nome é Eunice. Aliás, Eunice e sua mãe Lloyd, mãe e avó de Timóteo. A Bíblia ensina claramente que os pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos no temor e na correção do Senhor. Neste capítulo, observamos um lar no qual esta responsabilidade foi levada a sério. Eunice e sua mãe Lloyd são citadas várias vezes na Bíblia e sempre são mencionadas juntas. Provavelmente viviam na mesma casa. Timóteo, filho de Eunice, morava com a mãe e a avó. Ao estudarmos a vida deste lar, onde Timóteo foi criado, peçamos a Deus que nos ajude a ser influência positiva sobre as crianças em nossos ciclos de alcance. A palavra grega Eunice significa uma vitória boa ou feliz. Embora ela tivesse esse nome, ela era judia, casada com um grego. O amor de Eunice pelo Senhor está relatada no livro de Atos 16, 1-3. A Bíblia não nos informa o nome do marido de Eunice. Talvez ele já tinha morrido. E Eunice era viúva quando isso foi escrito. Se assim fosse, Eunice educava seu filho sozinha. Por outro lado, sabia-se que o pai de Timóteo era grego. E em nenhuma parte da Bíblia registra seu falecimento. Se assim tivesse vivo, o lar de Eunice era um lar dividido, com a mãe crendo em Deus e o marido não. Deus é fiel para ajudar a ter um lar cristão, mesmo se o seu cônjuge não o for. Em todo caso, Eunice e sua mãe compartilhavam a importante tarefa de educar cuidadosamente, com sabedoria, o jovem Timóteo, no ensinamento de uma vida cristã. Seja qual fosse a situação familiar, a Bíblia não destaca a educação que Timóteo recebeu. Timóteo, o filho, sua mãe, Eunice e sua avó Lloyd, constituíam um dos trios mais fortes proveniente na linha materna de qualquer família no Novo Testamento. No livro de 2 Timóteo 1:5, dá ênfase especial ao caráter de Eunice. Aqui Paulo falando a Timóteo. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Esta passagem reflete muito bem a qualidade que Eunice transmitiu a Timóteo, que agradavam a Deus. O Senhor abençoou Eunice usando Timóteo em sua obra. Não há alegria maior para os pais do que verem seus filhos seguindo e servindo ao Senhor, não é mesmo? Paulo dirigiu-se ao filho de Eunice, chamando-o de amado filho, em 2 Timóteo 1:2, pois ele o guiava para o Senhor e o levava como companheiro durante a viagem missionária e posteriormente como pastor em Éfeso. Como Paulo levava Timóteo consigo desde que era muito jovem, eles compartilhavam de uma amizade mais intensa, se comparada a outras que Paulo teve. Eunice preparou seu filho para a responsabilidade por vir. Deve ter sido um dia triste, mas ao mesmo tempo feliz, no momento em que Timóteo deixou seu lar para trabalhar com Paulo. Paulo rendeu homenagem à mãe e à avó de Timóteo quando se aproximava o fim de sua vida. Como lemos nas cartas escritas no livro de 2 Timóteo 3:10, 3:15. As cartas de Paulo destacam o caráter deles e os ensinamentos que Eunice e Lloyd deram a Timóteo. Podemos aprender muitas lições que Eunice
e sua forma de educar seu filho. Um deles é o valor e o ensinamento cristão no lar, na vida de nossos filhos. O livro de Provérbios apresenta muitos versículos que referem à educação das crianças. Um deles está lá em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Precisamos também compreender que, apesar de Eunice ter educado Timóteo nos caminhos do Senhor, não foi sua fé que o salvou. Timóteo, por si mesmo, precisou depositar sua confiança em Jesus Cristo para ser salvo do pecado. É muito importante que os pais conduzam seus filhos ao momento de compreensão individual sobre a necessidade da salvação através da fé em Jesus Cristo. Após os filhos terem colocado sua fé e confiança no Senhor como Salvador pessoal, os pais devem ajudá-los a crescer em sua fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Seja você mãe, vó, tia ou professor, peça ao Senhor que ajude a ser exemplo em guiar a Deus as crianças sobre sua influência. Você tem sido uma mãe sábia? Uma avó sábia? Qual é o exemplo que temos dado para nossos filhos e netos? Você tem preparado seu filho para ser um missionário? Caso seja, qual a sua reação? Qual é o legado que estamos deixando para as nossas crianças? Vamos refletir. Deus abençoe a todas. Amém?